Olá pessoal da minha página de história, obrigado sempre pela audiência de vocês. Fiquei um período sem postar e até caiu a minha audiência aí na página. Vamos voltar a participar, pessoal, vamos voltar a compartilhar, comentar. A minha página sempre foi bastante comentada, as coisas minhas sempre são bastante compartilhadas, as minhas matérias, né? Chegava a ter dias, às vezes, que tinha 200 compartilhamentos da minha página, né? Agora deu uma reduzida bastante, né? Fiquei uma semana e pouco sem postar, e quando fica sem postar, as pessoas acabam não recebendo a notificação. Pessoal, coloco a cidade de vocês estão participando, comenta, é muito importante, curte, comenta, compartilha a minha live. Então, o calor aqui em Porto Alegre está um pouquinho queimado, me queimei, vou ter que começar a passar protetor solar. A gente tem a ideia que está frio, inverno ainda, né? Então, e se esquece que esse sol ainda é um período, uma temperatura agradável, mas já está queimando. Vou ter que começar a passar o protetor solar. Hoje no centro de Porto Alegre, participando fazendo campanha ali, então conversando com uma jovem, né? E essa jovem, acredito que era seu primeiro voto, né? Ela é bem empolgada e vai votar na Manuela Dávila. E acredita que a Manuela Dávila vai vencer as eleições, né? Eu não quis cortar o barato, mas de certa forma comentei que Porto Alegre tem segundo turno. Não vai vencer, a Manuela não vence as eleições em Porto Alegre porque tem segundo turno e o índice de rejeição é altíssimo, né? Não adianta o candidato ele ter 20% e 80%, mas não votar nele, mas nem que a vaca tussa. Vou só dar um exemplo para vocês, vocês. Bolsonaro tem 40% dos votos. Mas aí, se ele ir para o segundo turno, tem que ver o nível de rejeição. A rejeição do Bolsonaro também é meio altinha. Ele tem 43% ali de pessoas que não votam nele, mas nem que a vaca tussa. Não votam, não vão votar nele, não votam. Votam em qualquer poste, mas não nele. O problema é quando a rejeição passa de 50%. É o caso da Manuela Dávila, não vence. Cidades menores, aí tudo bem, vence as eleições. Aí quem fizer 20%, às vezes 30%, se tiver bastante candidato, não tem segundo turno, vence o que tiver maior quantidade de votos, vence. Mas aonde tem segundo turno precisa ter 50%. Esse é o problema que o PT perdeu nas cidades grandes, nas capitais. O teto hoje da esquerda, em geral, é de 20% a 30%. Em Porto Alegre, um reduto de esquerda, acredito que tem ainda 35% até 40%. Mas 60% das pessoas vão votar em candidato de direita. E no segundo turno, ainda tem maioria à direita. Vence as eleições e poderá vencer e para o segundo turno 2 candidatos de direita, como já da outra vez já foi. O PT tem ficado bem mal colocado em Porto Alegre e no governo aqui no Rio Grande do Sul também não ficou em terceiro lugar. Não tem mais assim antigamente, ainda no passado, quem lembra quando o Lula nunca tinha vencido as eleições, o PT tinha um teto, juntava todos aqueles partidos de esquerda apoiando o Lula, 28%, 30% do voto. Ele só venceu quando ele conseguiu o apoio de partidos de direita, quando ele botou de vice o José de Alencar, que era do Partido Liberal, trouxe os empresários, também o apoio do PMDB, venceu. No momento que perdeu isso, voltou a ter o seu reduto lá de 30%, então por isso que não vence em cidade que tem o segundo turno. Mesmo que no Nordeste ainda o PT é forte, ele vai ter dificuldade. Para a capital, não, a capital vai ter dificuldade. Uma coisa é ganhar o voto lá no sertão e parece que o Bolsonaro cresceu ainda bastante no sertão, principalmente pelo auxílio emergencial. Essas pessoas que votavam antes no PT vão votar no Bolsonaro, porque eles acabam sendo simpáticos ao governo e sendo fiel a isso aí. Então, justamente por causa desse teto. E os 20% da Manuela é muito do PT, o vice dela é do PT, então o PT tem 20%, a esquerda tem 35% em Porto Alegre, e os outros partidos de esquerda pegam os outros 15%, né? Mas o PT tem os 20% dele aqui, tranquilo. Então a Manuela vai fazer os 20% do PT, o eleitor petista, o eleitor fiel vai votar. Mas se 20% levar ela para o segundo turno, ela vai. Mas vai ficar nisso, e deu. Pode espichar para 30%, 35%, que é o voto de toda a esquerda, né? Então vai voltar a cair para ela, para não votar no candidato de direita, mas se deu. E eu acho que vai 2 candidatos de direita para o segundo turno. A Manuela tem chance de nem ir para o segundo turno. Quero cumprimentar a Leuci Oliveira, ela colocou boa noite, ela é de Pelotas. A Júlia da Silva Moraes, ela colocou boa noite, professor, Cachoeira do Sul. A Taine dos Santos colocou oi amigo, sou de Encruzilhada do Sul, muito obrigado pela participação. Também tem aqui uma de Curitiba, a Léo Bruna. Até não sei se é um perfil de casal, Léo Bruna, também de Curitiba, está participando. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quero homenagear os professores, hoje é dia dos professores, né? Então parabéns
Parabéns a todos os professores, aqueles que vestem a camiseta, que são realmente professor, né? A categoria de professor existe professores e existe professores, né? Então tem aqueles que não vale a pena nem citar, né? Mas tem aqueles que realmente fazem a diferença. O professor pode fazer a diferença quando ele quer. Então existe muitos bons professores que fazem a diferença. É esses que merecem a homenagem. Meus parabéns a todos os professores. Feliz Dia dos Professores. Pessoal, vou encerrar por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, né? Então só fiz esse comentário aí porque muitas pessoas... e essa jovem também que eu estava falando, que ia votar na Manuela, ela estava feliz que o Boulos está em segundo e vai ganhar em São Paulo. Não ganha. São Paulo é um reduto de partido, as pessoas são de direita, conservadoras, têm um pensamento liberal, um pensamento conservador, não votam em partido de esquerda. A esquerda tem no máximo 20% de São Paulo. E o Boulos tem 12%. Então, que ele tem 12%, ele é do PSOL, está pegando o voto do PT. O PT lá é fraco, o PSOL vai abocanhar. O Rio de Janeiro, a esquerda é forte, hoje acho que é mais forte do Brasil, de uma grande cidade, quem sabe está no Rio. E no Rio de Janeiro, eles podem até levar as eleições lá. Então, nas capitais do Nordeste, não sei se o PT vai conseguir, né? No Nordeste, às vezes, existe o centro, né? Como o PDT, PSB, são partidos de esquerda que vencem, mas o PT mesmo vai ter muita dificuldade. Depois vocês vão ver o resultado das eleições, porque existe um teto. Era o teto também que tinha antigamente o... É que antigamente, quando ia o PT para o segundo turno, ele não tinha a rejeição que tem hoje, né? Então, aí dividia os votos, tinha possibilidades, as pessoas não tinham isso. Hoje as pessoas não votam, né? Tem pessoas que não votam no PT de forma alguma, ou não votam em partido de esquerda nem pensar. E tem pessoas de esquerda que não votam mas de forma alguma em gente de direita, em gente conservadora. Então, isso não tinha no passado essa coisa definida. Então, isso está muito bem definido. Onde tem segundo turno, é muito difícil a esquerda vencer, porque a esquerda está reduzida a 20% a 30% de acordo com a cidade, né? Porto Alegre é mais, está um pouquinho mais acima da média, mas não vence as eleições. Quero cumprimentar a Lúcia também, que está participando, e a Irene também está participando. Pessoal, vou encerrar por aqui. Boa noite, tchau, beijão, ficam todos com Deus.